Olá, olá meus irmãos, Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, para o nosso encontro semanal, para o nosso canal no YouTube e para a fanpage Pérola de Ramatiz. Meu mais sincero e profundo axé, saravá, namastê. Nossos diálogos semanais, toda segunda-feira às 9 horas da manhã. Peço a você, irmão, que deixe o seu like. Nosso canal não é monetizado no YouTube, então o algoritmo o software gerenciador, esse algoritmo que ele pontua, ranqueia, nos buscas, os canais, estamos fora. Mas você deixando o seu like, você está contribuindo para que outros vejam que o vídeo teve uma boa visualização e venham também a assistir o vídeo. Então você contribui para a divulgação da espiritualidade desta Umbanda de todos nós. Eu vou falar sobre a religião eterna. A religião eterna e como a Umbanda tem pontos convergentes de similaridade com a religião eterna. E o que é a religião eterna? Tem um termo em sânscrito que se chama Sanatadharma. Sanatadharma quer dizer religião eterna. Alguns tradutores traduzem religião eterna como hinduísmo. É uma redução do que a religião eterna significa, porque ela é muito mais antiga do que a religião instituída do hinduísmo. O conceito de religião eterna vem desde os Vedas mais antigos, passa pelo final dos Vedas, pelo Vedanta, filosofia Sankhya, budismo e outras filosofias orientalistas que têm o Sanatadharma como eixo central no seu diálogo intra- e interreligioso, filosófico, doutrinário, vamos dizer assim, na compreensão da nossa relação com Deus. Então, o Sanatadharma, ou religião eterna, está em todas as religiões instituídas. Tem alguns valores filosóficos, vamos dizer assim, da religião eterna, que a gente aprende por dentro da Umbanda com os anos, sem se dar conta, e que os mestres espirituais, nossos ancestrais ilustres, compartilham. Então, dentro da tradição dos mestres espirituais do Oriente, eu citaria Ramatiz, Paramahansa Yogananda, Paramahansa Ramakrishna, Vivekananda, Agastya, Boganatar, Tirumular, Patanjali, Aurobindo, Sarada Devi, a mãe do ashram do Aurobindo, e tantos outros nomes que nós perderíamos o foco se nós fôssemos citar de mestres que são referenciais do Sanatadharma, mais que os nossos ancestrais ilustres, caboclos, pais velhos, crianças, Exus, sempre que, através da oralidade dos terreiros, nos orientam na sua essência, além dos nomes e formas, estão preenchidos dos valores da religião eterna. Então eu quero dividir com vocês nesse diálogo algumas anotações para ampliar a nossa compreensão, o nosso discernimento. Deus é indivisível. Os diferentes deuses das religiões e mitologias são diferentes aspectos do absoluto infinito, compreendido pela mente humana finita. Então a gente não consegue dividir Deus, partilhar Deus em nomes e formas diferentes que o que acontece com as religiões instituídas,
Então esse panteão de divindades, e aí entraria as diversas mitologias que fracionam Deus em diversas culturas e contextos de época, na verdade é para o nosso entendimento, para a nossa mente finita, dentro do contexto de época, para o ser humano, porque Deus é infinito, Ele é indivisível, é um Deus só. Então as religiões, eles fazem um grande mosaico, né, dão um recorte, trazem, né, no contexto de época uma narrativa, uma descrição, através de divindades, ou até mesmo de um Deus direto, onipotente, onisciente, único, agrupado nas suas mitologias, né, e narrativas míticas. Mas isso é uma acomodação para a mente humana finita, né, temporária, né, ainda muito ligada ao ego, à personalidade, a determinados valores de culturas locais e tradições. Então, daí surgiu as diversas religiões e que diferenciam um Deus de uma religião de um Deus de uma outra religião. A linguagem humana, ela é imperfeita e as religiões refletem esta imperfeição no contexto de cada época. Então a religião, ela tem uma ressonância da imperfeição humana na sua acomodação rito litúrgica, cerimonial, eclesiástica, né? Mas todavia, sabendo que as religiões instituídas, elas são reflexo de uma acomodação humana, mesmo que tenha profetas estes que vieram muitas vezes através de uma vidência, de uma clareaudiência, de médiuns ditos profetas, a imperfeição humana é passada para a comunicação. Não existe uma comunicação perfeita, vamos dizer assim, no sentido de conseguir descrever Deus para o finito. O infinito ser descrito na capacidade de entendimento do finito que são os seres humanos, tendo uma existência transitória aqui em Terra. Todavia, Sanatana Dharma, a religião eterna, ela sempre nos recomenda o respeito à ancestralidade e à tradição de cada cultura, de cada indivíduo, na sua liberdade de escolha da sua devoção e da sua fé, independente de nome religioso, o respeito incondicional às diversas ancestralidades e tradições. O finito limitado não consegue definir o infinito ilimitado. Por mais que eu busque descrever Deus, trazer esta descrição, essa gênese divina, e acomodá-la em cerimoniais, dogmas, tabus, rituais, eu estou limitando Deus, porque Deus é infinito. Deus se oferta a cada um dos seus devotos através desses nomes e formas e definições, mas elas por si são limitadas. Então nós temos que compreender que a descrição do outro, como o outro consegue definir Deus na outra religião, não deve ser motivo de preconceito religioso, de separação. É isso que Sanatana Dharma diz. E Deus se oferece a todos, em nomes e formas, a todos dentro do momento de compreensão de cada um. Isso tem que ser respeitado de maneira incondicional. O momento individual da fé, da devoção daquele indivíduo ligado a uma religião. Obviamente que existem valores éticos, né, que são verdades consagradas dentro da religião eterna, que não tem como modificar isso aí. Então, quando há uma observação a nível de comportamento religioso inadequado, na visão da religião eterna, dessa tradição primeva, vamos dizer assim, isso não quer dizer que haja uma crítica ao indivíduo, às pessoas na sua fé e na sua devoção. Os diferentes nomes e formas refletem um único Deus.
A luz é a mesma, embora as estrelas sejam diversas e infinitas. As estrelas no firmamento refletem uma mesma luz, embora sejam diversas estrelas, diversos sóis. Então, até o fato da Umbanda não fazer proselitismo, não exigir uma conversão e sempre respeitar o nome e forma de Deus no indivíduo que procura a Umbanda, as suas entidades estruturais que se esforçam no esclarecimento da humanidade através da oralidade nos terreiros, transmite esses valores, né, de você ampliando a sua consciência, embora você tenha um nome e forma de Deus no altar ou no congá do terreiro, que pode variar de um terreiro para outro, em conformidade com a sua tradição e com a sua linhagem de iniciação do sacerdote, mas o pano de fundo é esse respeito incondicional às diferenças, né, que há uma única luz divina que se reflete em diversos nomes e formas e que deve ser respeitada a escolha, o momento de cada um. Então se preconiza no Sanat Dharma, religião eterna, a harmonia entre todas as religiões manifestadas em nomes e formas. De que maneira as religiões se organizam, então, e se manifestam. Como o Sanat Dharma enxerga isso? Nós temos três partes, né, três aspectos na manifestação que estrutura as religiões instituídas. Nós temos a parte ritual, litúrgica, cerimonial. Então, cada religião, por menos que ela tenha um ritual, mas ela vai ter um cerimonial, uma organização. Então, cada religião tem uma organização rito, litúrgica, cerimonial, que são diferentes uma da outra. Nós temos a parte mitológica, que explica a gênese da criação, estrutura os seus santos, profetas, deidades, divindades, devas, orixás, puruxás, diverso panteão de divindades para explicar a gênese divina e a relação do homem. A mitologia explica, a mitologia traz narrativas que o objetivo é educar o homem dentro dessas tradições, dentro das diversas deidades, divindades de cada panteão. Então há diferenças de uma religião para outra nessas narrativas míticas, umas mais apegadas, vamos dizer assim, a nomes e formas, outra mais a arquétipos de divindades, de deidades, mas todas as religiões têm a sua estrutura mítica, mitológica de santos, profetas, deidades, divindades, né? Orixás, puruxás e outros nomes, né? E temos a terceira parte, que seria a parte filosófica, a parte mais subjetiva, qualitativa, teológica, vamos dizer assim, que ela explica a Deus para o entendimento dos devotos, dos adeptos, e traz um estilo de vida, uma cosmovisão do mundo peculiar, espiritual, material, físico, espiritual, que explica a nossa existência, a nossa procedência, para onde nós vamos. Outras mais, outras menos, mas de uma maneira geral, essa estrutura tríplice, né? Parte ritual, litúrgica, cerimonial, a parte mitológica, santos, deidades, divindades, profetas, orixás, puruxas, e a parte filosófica, teológica, que se manifestam em todas e estruturam todas as religiões. O que a gente percebe que as duas primeiras partes, né, a parte ritual, litúrgica, cerimonial, a parte mitológica, elas são mais externas, formais. Então nós temos um nome e forma de uma deidade numa religião e um nome e forma de uma deidade numa outra religião diferente, mas que por trás da narrativa, a filosofia, os atributos, as virtudes dessa deidade podem ser os mesmos.
né? E indo mais a fundo, nós vamos concluir que é um único Deus, que através de uma expansão da sua inteligência suprema, da sua consciência, se expressa através dessas deidades, divindades. Então, as duas primeiras partes, a parte ritual, litúrgica e cerimonial, e a parte mitológica, filosófica, parte ritual, litúrgica, cerimonial e a parte mitológica, são nessas duas primeiras partes que surgem, que seriam partes exteriores mais visíveis das religiões, que surgem os conflitos. A maioria dos conflitos, guerras religiosas, separações, perseguições, intolerância, surge, né, dessa parte externa, rito-litúrgica e mitológica. Inclusive a Inquisição, que foi uma grande perseguição religiosa, e outras guerras religiosas. Nunca haverá uma uniformidade. Em função da diversidade de consciências na humanidade, assim tem que ser, nós não temos que pensar todos iguais e temos que estar no mesmo momento de consciência igual ao outro, ou seja, nós não somos seres robotizados, nós vemos de gerações que carregam crenças, valores, né, muitas vezes valores morais, que tem uma grande influência, até 4 gerações atrás e 4 gerações na frente vão estar influenciando, e mais crenças limitantes e valores bons, positivos também, que a gente traz no nosso subconsciente, no nosso inconsciente profundo, de várias encarnações. Então, o Sanatana Dharma, a religião eterna, nos orienta que não vai ter uma uniformidade nas religiões. Não é essa a finalidade das religiões instituídas. Mas que nós devemos compreender isso e ter um senso universal de um Deus único, respeitando as diferenças de nomes e formas. A filosofia, que seria a parte mais central, qualitativa, subjetiva das religiões, deve alimentar e sustentar a relação direta e pessoal com Deus do devoto. Aí não há ou não deveria haver conflito, ou seja, eu posso frequentar uma determinada religião, participar do cerimonial, do seu ritual, da sua liturgia, mas a minha experiência direta com aquele sagrado, com aquele nome e forma de Deus é única. E isso deve ser respeitado incondicionalmente, embora muitas vezes por dentro das próprias religiões, quer dizer, no movimento intra-religioso de certas religiões e na sua casta sacerdotal, no seu corpo eclesiástico, há um esforço de infantilizar o devoto, o adepto, e não permitir essa relação direta com Deus. Eles querem que você dependa do quadro sacerdotal, do sacerdote, para a partir do sacerdote chegar a Deus. Isso é muito antigo, vem desde os altares da antiga Jerusalém e vai por muitas outras religiões. Então, religiões que oportunizam ao devoto, ao adepto, uma experiência direta com Deus. Aí nós teríamos as diversas escolas de yoga, né, que ensinam essa experiência direta com Deus, e a yoga na Umbanda. Não é que você faça postura na Umbanda como em academia, não estou falando da yoga postural, de performance, né, do corpo, eu estou falando da yoga enquanto ciência metafísica de realização espiritual, de união com Deus. Nós praticamos a yoga dentro da Umbanda. A yoga devocional, a yoga do conhecimento, a busca da comunhão divina, seja através do ancestral ilustre, que é um enviado divino, seja através do orixá, resgatando a nossa orixalidade, nossa orixalidade, uma relação direta com o orixá enquanto expansão de um Deus único. O orixá é Deus, dentro do seu atributo, e dentro dos seus atributos e virtudes que cada orixá tem,
mas é um Deus único que irradia, preenche todos os orixás. Então, as umbandas e as religiões afro-brasileiras são religiões que oportunizam a experiência direta com Deus, com o sagrado, com o divino, dentro do nome e forma de cada tradição, de cada linhagem de iniciação. E isso deveria ser em todas as religiões. Isso não quer dizer que as religiões devam ter transe, todas devam ter transe, todas devem ser mediúnicas, não é nesse sentido. Embora há uma linha tênue entre consciência expandida e comunhão divina, com possibilidade de percepções mediúnicas do astral superior, de deidades ou de divindades que habitam o astral superior, ancestral ilustres, não seria esta a finalidade primeva ou primordial da religião eterna. A finalidade é buscar a comunhão direta, a união direta com Deus, que em última escala é a tua alma, o teu self, o teu ori, o purusha que habita dentro de você. Purusha é uma correspondência em sânscrito de orixá. Orixá, purusha, purusha. O estudo da etimologia da palavra, nós vamos chegar até o purusha, dos antigos rishis e sábios do Oriente, isso há mais de 6.000 anos atrás, né? Então, dentro dessa reflexão da religião eterna e quanto a Umbanda tem convergência com esses valores filosóficos, a gente conclui que os ritos, liturgias e cerimoniais se tornam secundários e até dispensáveis quando a consciência está alinhada com a alma e compreende a única essência de todas as religiões. Os ritos e cerimoniais eles são importantes para ancorarem a nossa expansão de consciência, nosso amadurecimento espiritual, mas eles não são pré-requisitos que excluem essa comunhão divina. O que acontece, em algum momento eu posso criar uma dependência do rito, do cerimonial. Isso pode ser alimentado por uma casta sacerdotal, um corpo eclesiástico, um quadro de liderança dentro da religião, que geram essa dependência. Não que não seja importante a comunidade, a comunhão com o outro, a reunião, isso são valores importantes, mas eles não devem se sobrepor à experiência direta com Deus. Assim como a experiência direta com Deus não deve te levar a ser individualista e egoísta. Então, há que se ter um equilíbrio entre coletivo e individual. Os religiosos, as lideranças, os sacerdotes deveriam ensinar, educar, para que cada devoto caminhe nessa verticalidade de comunhão divina com o seu self, com o seu ori, com o seu orixá, com o seu purusha, com o seu eu superior, independente de nome e forma, que se compreenda dentro da tradição, mas que oportunize autonomia nessa relação com Deus. Compreendeu? E autonomia não quer dizer egoísmo, não quer dizer você desconsiderar a pertença, não quer dizer que você não vá participar da atividade comunitária, do rito, da comunhão, da liturgia, né, do encontro comunal, para você vivenciar a liturgia. E as religiões que são mediúnicas, aí os estados alterados e superiores de consciência nesses ritos. Então, ritos e liturgias cerimoniais se tornam secundários dentro do objetivo primevo da religião eterna, né? E até dispensáveis, porque a finalidade é que com consciência se encontre a alma e todas as suas virtudes, a alma, purusha, orixá, self, e compreendendo que esse sagrado, que essa essência divina está dentro de cada um de nós e que cada um de nós é um templo religioso, cada um de nós é uma religião, cada um de nós é um yoga, cada um de nós carrega esse potencial de união divina, união com Deus. Na casa do Pai há muitas moradas. Ou
A morada divina tem muitas portas. A morada de Deus tem muitas portas. Cada porta é uma religião. A casa do pai, mãe, há muitas moradas. Cada morada é uma religião. Na casa do pai, mãe, na morada do pai, mãe, a morada do pai, mãe tem muitas portas. Os homens brigam pelas religiões. É uma briga por um cesto vazio, sem conteúdo. Porque eles brigam por nomes e formas cerimoniais, liturgias, dogmas, tabus, rituais, esquecendo a essência. Por isso que o cesto está vazio. Seria um cesto que não consegue carregar o amendoim, né? Você quer colher o amendoim que sacia a fome, mas o cesto está furado. Você não consegue fazer uma rapadura desse amendoim porque não tem o amendoim. Então, os homens perseguem as religiões, mas estão brigando por um cesto vazio, né? A concepção de Deus, o entendimento, por que acontecem esses equívocos? De uma maneira bem simples, né? Imaginemos o seguinte, um edifício com muitas janelas, todas janelas diferentes uma da outra, pintada de uma cor diferente. Estranho, né? Mas é assim que são as religiões. Cada janela seria uma religião na Terra. E esse edifício é Deus. Ou um condomínio com muitos edifícios diferentes. Um condomínio, tem várias torres, né? Cada torre diferente uma da outra. Então, cada torre seria uma religião. Mas o condomínio é único. Um único condomínio. Um único Deus que é o síndico supremo desse condomínio. Então, cabe às religiões instituídas levarem seus devotos, seus adeptos a adquirirem discernimento discriminativo. O que é o discernimento discriminativo? Não é no sentido de você discriminar o outro. É você escolher, fazer escolhas dentro de uma essência, minimizando os nomes e formas. Nomes e formas rituais, cerimoniais, dogmas, tabus, liturgias não devem nos separar e gerar conflitos. É nesse sentido que a religião eterna nos ensina. E qual é a atitude correta, madura, espiritualizada que nós devemos ter em relação às diferenças religiosas? Muitos dizem que é de tolerância, devemos ter tolerância religiosa. Existe intolerância. Isso aí é intra-religiosa e por dentro das religiões, né, e por fora das religiões. Mas a questão da tolerância, o Sanata Dharma, a religião eterna, os mestres dessa tradição, eles dizem o seguinte, que quem tolera a fé do outro, quem tolera se coloca superior. Eu tenho intolerância com a outra religião, eu me coloco superior, como se a fé do outro fosse inferior. Então aquele que tolera, ele se coloca superior ao objeto da sua tolerância. Compreendeu? Então eles dizem que essa tolerância condescendente acaba sendo uma ilusão, né? E por vezes essa tolerância ela é usada para controlar o outro ou aculturar o outro, né? Que a postura correta, madura, dentro do Sanata Dharma, a postura dármica, a postura que não geraria um karma negativo, vamos dizer assim, é de aceitação. Todas as religiões revelam Deus e seus diversos aspectos para satisfazer as mentes humanas. A aceitação incondicional de todas as religiões. É esta postura que os mestres têm para conosco. Os nossos ancestrais ilustres, caboclos, pai velhos, crianças, exus, orixás, deidades, divindades, dos diversos panteões, das diversas religiões, santos, né, consciências já liberadas desse ciclo de reencarnação, Budas, Bodhisattvas, orixás, consciências que já estão em comunhão divina, que auxiliam a humanidade no aspecto religioso,
e de comunhão divina, eles nos orientam a termos a aceitação incondicional às diferenças religiosas, não tolerância. A aceitação ela parte de uma igualdade, de uma horizontalidade, na mesma altura. Não, a tolerância ela parte de um degrau acima. Eu tolero o que está embaixo, ou eu tolero o que é inferior. E a aceitação ela parte de uma mesma horizontalidade, nem acima nem abaixo, nem mais superior, nem mais inferior. Não existe objeto da tolerância. Eu não tenho que tolerar nada, eu aceito. Aceito incondicionalmente. É esse o estado de espírito, de consciência que as religiões se encaminharão para o terceiro milênio, e com o advento de muitas mudanças que acontecerão no planeta a nível geológico, social, político, econômico, e com o advento extraterrestre, né, que essas consciências se mostrarão à humanidade, as religiões terão que ser ressignificadas, reinterpretadas dentro dos seus tabus, dogmas e principalmente intolerância para com o outro. Umbanda nos conduz a este estado de consciência, mesmo que a gente não perceba na sua acomodação rito-litúrgica, cerimonial, dentro dos seus mitos e narrativas míticas das diversas tradições de Umbanda, dentro das diferenças de iniciação, de tradição de uma casa para outra, dentro das diferenças de acomodação de nomes e formas nos diversos congás e altares, mas a essência da Umbanda está preenchida pela religião eterna e nos conduz a esse estado de aceitação, de verticalidade com Ori, com Purushá, com o espírito, com a alma, mas de horizontalidade, de respeito incondicional às diferenças. Eu sou Norberto Peixoto, espero ter contribuído mais uma vez para a nossa reflexão espiritual. Meu profundo e sincero axé, saravá, namastê, meu irmão. Até a próxima oportunidade.